Dana White voltou a dar entrevista e a falar sobre Cris Cyborg. Fizeram várias perguntas para ele sobre a saída da atleta brasileira do UFC e ele respondeu, e claro, com alguns pontos aqui que eu acho interessante de trazer. Então, como são muitas declarações, vamos direto a todas elas. Na primeira, perguntaram para ele o que fez ele decidir não renovar o contrato com a Cyborg e acabar liberando ela daquele período de exclusividade que o UFC teria com ela para a renegociação, para o novo contrato, etc. Então, o que ele respondeu? Ele falou o seguinte: foram muitas coisas. Durante todo o tempo em que ela ficou aqui, só lidar com ela já era um pesadelo. E eu disse outro dia que havia muita polêmica quando trouxemos a Cris Cyborg para o UFC. Quando eu fiz a entrevista com a Laura, nós nem mencionamos que a Cyborg estava mentindo naquele vídeo que ela postou sobre o que eu disse nos bastidores do UFC 240. Quer dizer, a produção dela entre aspas, né? Mentindo sobre o que eu disse. Lidar com a Cyborg tem sido uma experiência ruim desde o primeiro dia. Nós a trouxemos para o UFC mesmo depois dela ter testado positivo para esteroides. Nós a transformamos numa atleta limpa com a melhor política antidoping de todos os esportes durante todo o tempo que ela esteve aqui. Quando ela fala sobre o legado dela e a sua marca, nada é melhor para o legado e para sua marca da Cyborg do que ela ser reconhecida como uma atleta limpa depois de testar positivo para esteroides e todas as coisas negativas que falavam sobre ela na época, de que ela era uma atleta suja. Nós a trouxemos, fizemos tudo isso e ela nunca ficou feliz, sempre reclamava de tudo, foi um pesadelo lidar com ela e no fim de tudo, ela sabe, eu sei, a Amanda Nunes sabe que eu tentei fazer a revanche dela com a Amanda. A Cyborg não quer essa luta, ela não quer e ela fica brava comigo quando eu digo que não a culpo, ok? Se fosse a Amanda Nunes no lugar da Felice Spencer no último sábado, eu acho que todo mundo vai concordar em como aquela luta teria acabado. Ela não está feliz, nós não estávamos felizes. Ela mentiu e colocou aquele vídeo no ar e foi. Tenha uma ótima vida. Na segunda declaração do Dana White, ele acabou falando sobre o vídeo que a Cyborg postou nas redes sociais dela com aquela legenda que depois a Cyborg acabou pedindo desculpas porque a produção dela teria colocado uma legenda que não necessariamente estava dizendo o que o Dana White sussurrou para ela ali, né? Então, depois desse pedido de desculpas, a repórter aí dessa entrevista agora acabou perguntando pro Dana White se esse pedido de desculpas foi suficiente para os dois ficarem em paz. E o Dana White respondeu: eu não acho que nós conseguiremos ficar em paz, sabe? Você pode gostar ou não de mim, qualquer que seja a sua opinião a meu respeito, não importa. O que ela fez foi sujo o que ela fez com o vídeo, colocando coisas que eu não falei enquanto saía por aí dizendo que eu tinha que pedir desculpas para ela. No fim, foi ela quem pediu desculpas para mim, porque o que ela fez foi uma das coisas mais sujas que eu já vi. Deve ter sido muito difícil para ela ter que me pedir desculpas, mas muito mesmo. O que ela fez foi uma das coisas mais sujas que você pode fazer para alguém e é por isso que ela pediu desculpas. E agora, na próxima declaração, perguntaram para ele se ele aceitaria negociar um contrato de apenas uma luta para a Cyborg enfrentar a Amanda e perguntaram se essa opção chegou a ser negociada. E ele falou: ela não quer lutar com a Amanda Nunes. Vocês da imprensa e os fãs precisam colocar na cabeça de vocês que a Cyborg fez tudo o que pôde, incluindo postar um vídeo tendencioso mentindo sobre o que eu disse, para evitar a luta com a Amanda Nunes. Os fãs e a mídia precisam aceitar que tudo o que estava acontecendo, ele está fazendo bullying comigo. Bullying? Você está aqui há 5 anos. Do que você está falando? Você está falando de coisas que aconteceram há 5 anos. 5 anos. Foi só uma cortina de fumaça para não enfrentar a Amanda Nunes. Ela não quer essa luta, senão nós nem estaríamos aqui tendo essa conversa. Eu tive problemas nos últimos 20 anos com vários lutadores, desde o Tito Ortiz, passando pelo Mark Hunt e Deus sabe quem mais, porque nem consigo lembrar agora, mas nós sempre fizemos lutas. Ela não quer lutar com a Amanda Nunes. Na próxima declaração agora, perguntaram para o Dana White o que a gente pode esperar da divisão peso-pena feminina do UFC, já que a Cris Cyborg acabou saindo, né? E também emendaram aí a pergunta se a Amanda Nunes vai defender o cinturão peso-pena até o final deste ano. E o Dana White respondeu: sim, a Amanda vai defender os 2 cinturões como ela sempre fez. A saída da Cyborg não importa. Nós sabemos quem é a melhor lutadora peso-pena e peso-galo
duelo do mundo, é a Amanda Nunes. A Cyborg teve a oportunidade de ter essa revanche pelo legado dela e ela não quer. Então vamos continuar trazendo as melhores lutadoras do mundo e colocá-las contra a Amanda Nunes no peso galo e no peso pena, e a Amanda vai continuar construindo o seu legado. E agora, na próxima pergunta, acabaram questionando o Dana White se ele, olhando para os últimos 5 anos que ele teve de relação com a Cyborg, se ele se arrependeu de como essa relação foi conduzida, se ele faria algo diferente. E o Dana White respondeu: não, eu não faria nada diferente. Uma coisa que eu estou feliz por ter feito é que a pressionei a lutar com a Amanda Nunes, porque a Cyborg não queria essa luta nem na primeira vez, quem dirá na segunda, e eu disse isso na entrevista. Cyborg queria Cindy Dandois ou Pan Sorenson. Essas são as lutas que ela queria e pelas quais ela estava recusando enfrentar a Amanda Nunes. E eu disse, isso não vai acontecer. E aí nós continuamos pressionando e finalmente ela aceitou enfrentar a Amanda. Estou feliz que eu fiz isso, mas fora isso, eu não teria feito nada diferente nos últimos 5 anos com a Cyborg. E na pergunta seguinte, questionaram o Dana White se a luta com a Amanda foi oferecida para a Cyborg depois do UFC 240, que foi a última luta da Cyborg, que foi contra a Felice Spencer. E ele respondeu: eu acabei de dizer para ela que vocês, repórteres e fãs, têm que aceitar o fato de que eu tentei fazer essa luta acontecer, mas a Cyborg não quer enfrentar a Amanda Nunes. Ela não quer essa luta, não quer. Se eu estiver mentindo, a Cyborg pode ligar amanhã e nós vamos fazer essa luta acontecer. Ela não vai ligar amanhã e essa luta não vai acontecer, porque ela não quer enfrentar a Amanda Nunes. E agora a próxima pergunta foi uma pergunta curta, né? Perguntaram para ele se ele ainda trabalharia com a Cyborg caso ela aceitasse a luta com a Amanda, já que o Dana White está dizendo que ela que não quer. Então, ele respondeu o seguinte: ela não vai aceitar essa luta, mas a resposta é sim. Então, o Dana White dizendo que aceitaria trabalhar com a Cyborg caso ela realmente aceitasse a luta com a Amanda. Lembrando que isso de aceitar ou não a luta é o que ele está dizendo. A Cyborg diz outra coisa, a Cyborg diz que aceita, né? Então aí fica meio difícil de saber, né? Mas aí a repórter fez mais uma pergunta. Ela perguntou para ele: nem em um contrato de apenas uma luta? E aí o Dana White respondeu: ela não vai aceitar porque ela não quer enfrentar a Amanda Nunes. Ela não quer lutar com a Amanda Nunes nem em um contrato de meia luta. Ela não vai aceitar enfrentar a Amanda Nunes em um contrato de uma luta, 10 lutas, meia luta. Ela não quer lutar com a Amanda Nunes. A Amanda Nunes vai nocauteá-la de novo no primeiro round. Eu sei, vocês sabem e a Cris sabe. E ela não vai aceitar essa luta e ponto final. Nós já passamos por rounds e rounds de negociação com ela e ela está rodeada de pessoas que não são muito espertas. É só ver como tudo isso aconteceu, ok? Como eu disse, você tem que olhar para isso de forma objetiva, sem misturar o que você sente em relação a mim e ao UFC. Olhe para toda essa merda e veja os fatos reais. Os fatos são: tudo isso foi feito para que ela conseguisse se esquivar da luta contra Amanda Nunes e para que ela pudesse ir embora e parecesse que nós fizemos bullying e isso e aquilo, editando o vídeo que eles editaram, mentindo e fazendo tudo o que eles fizeram até aqui. Cyborg gosta de agir como se ela fosse essa pessoa super legal que vem sendo vítima de bullying. Isso é papo furado. E agora a pergunta final dessa entrevista. Foi perguntado para ele: você diz que a Cyborg não quer a revanche com a Amanda Nunes, mas também disse no vídeo em que ela postou com as legendas corrigidas que jamais falou que ela estava com medo da Amanda. Por que você acha que ela não quer a revanche então? E o Dana White respondeu: eu não acho que ela está com medo de enfrentar a Amanda Nunes, ela só não quer perder de novo. Tem uma diferença entre estar com medo de enfrentar alguém. A Cyborg vem lutando durante toda a vida adulta. Não estou dizendo que ela está com medo de enfrentar a Amanda Nunes. Estar com medo de lutar e saber que você vai perder são coisas completamente diferentes. Esse é o tipo de coisa que eu tinha que lidar na época do Tito Ortiz. Tito Ortiz não aceitou a luta contra Chuck Liddell porque ele sabia com 100% de certeza que o Chuck Liddell iria nocauteá-lo. É por isso que ele não aceitou essa luta. Tinha muitas outras lutas que ele preferia ter em vez de aceitar enfrentar Chuck Liddell. A mesma coisa acontece com a Cyborg. A Cyborg prefere lutar com a Pan Sorenson ou essas outras meninas que ela queria enfrentar do que enfrentar
a Amanda Nunes. Bom, então essas foram todas as declarações do Dana White, essa notícia, né, dessa entrevista toda, todo esse texto está no site do canal Combate, então se você quiser conferir na íntegra o texto de novo, qualquer outra coisa que eu não trouxe aqui no vídeo, então vai lá no site do canal Combate para conferir e, como esperado, o Dana White continua com o mesmo posicionamento de antes, não mudou em nada mesmo com a Cyborg já tendo saído, então ele reafirma tudo o que ele já disse, né, então ele continua dizendo, né, que a Cyborg que não quer enfrentar a Amanda Nunes, apesar da Cyborg vir a público e falar que ela queria enfrentar a Amanda Nunes, e aí fica essa dúvida no ar, né? Se a Cyborg falou que queria enfrentar, mas nos bastidores, na negociação, não foi bem assim, né? Ou se realmente o Dana White inventou essa história aí justamente para fazer com que a Cyborg aceitasse um valor menor pela renovação do contrato, já que a Cyborg, querendo ou não, é uma atleta que tem um custo alto, então fica nessa discussão, né? E eu acho que vai continuar nessa, o Dana White vai continuar no posicionamento dele e a Cyborg, que agora saiu, também vai ficar com o mesmo posicionamento dela, dizendo que o bullying, não sei o que. Então, assim, a gente nunca vai ter, provavelmente, uma solução nesse caso e é difícil a gente saber aí toda a verdade, né? O que interessa, no final das contas, para mim, não é nem o posicionamento de um e do outro. Para mim, o que interessa é que a Cyborg não vai enfrentar a Amanda Nunes, infelizmente, e a Cyborg vai acabar lutando em outros eventos. Eu acho que tem muitas lutas interessantes para a Cyborg fazer em outros eventos, mas realmente, na minha opinião, não tem nenhuma luta tão interessante quanto a revanche com a Amanda Nunes, infelizmente, né? Espero que essa luta aconteça um dia, seja no UFC ou em qualquer outro lugar, não sei, mas deveria acontecer essa revanche, né? Eu acho que é a minha vontade e a vontade da maioria, todo mundo tem essa curiosidade para saber como que a Cyborg se comportaria frente a Amanda Nunes numa revanche, mas por enquanto parece bastante distante essa possibilidade, né? Essa revanche, infelizmente. Mas é isso, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso, sobre essa nova entrevista do Dana White. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo, é muito importante, e claro, de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, que isso também é muito importante, afinal de contas tem vídeo novo todo dia aqui no canal, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!